Glória a Deus. Bênção, glória a Deus, aleluia. Vamos orar aqui, irmãos. Senhor, tua bênção sobre os ofertantes, dizimistas. O Senhor continue fazendo uma grande obra. Nunca faltou, nunca faltará. Glória a Deus, o Senhor é o pastor da igreja. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias e graça. Obrigado, Senhor. Santo é Teu nome. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Cássia. Perguntou, falou assim, é de Deus? Eu assim, ai, se não for de Deus, não vem não. Tem medo. Se ele não vier comigo, eu não venho. Amém? É assim que a gente tem que desejar no nosso coração. É o desejo do nosso coração, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Delícia, né? Ele é bem-vindo aqui, o Espírito Santo, Jesus. Se Ele não vier comigo, eu não venho. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir Isaías 43, 19. E eu já vou começar com o título da pregação. Amém? O título da pregação que o Senhor me deu agora de madrugada, que era a chave, é assim, ó. Eis que faço uma coisa nova. Oh, aleluia. Ele está fazendo uma coisa nova aqui no meu coração. Ele está fazendo uma coisa nova no coração da igreja nesses últimos tempos. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada mesmo. Glória a Deus. Eu vou ler na versão transformadora, que é aquela versão que eu gosto muito. Mas vocês podem acompanhar, porque é a mesma coisa. Só que eu gosto dessa aqui, né? Que fala de um jeitinho mais carinhoso, mais particular. Vou ler na antiga e vou ler na nova, tá? Então, vamos lá. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Alguém está percebendo aí? Aí fala assim, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora, na versão transformadora, fala assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Fiquem atentos, hein, gente? Eu quero realizar algo novo. O Senhor está falando, vejam, já comecei. Não percebem? Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Glória a Deus. Fechar os nossos olhos mais um pouquinho, orar mais um pouquinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações nessa tarde. Vem trazendo, Senhor, a cura emocional, a cura espiritual, a cura física sobre nossas vidas. Porque isso tem muitas vezes tentado nos parar, nos impedir.
Mas hoje o Senhor traz algo novo sobre nossas vidas. Ele traz uma saúde nova. Ele traz um reforço novo. Ele traz a paz do Senhor que excede todo entendimento. Venha falar aos nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor, e faz conforme lhe apraz, que eu seja um instrumento de bênção, Senhor. Mas o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés, Senhor. Então, fala comigo, Senhor. Fala com a tua igreja nessa tarde. É que eu declaro o nome santo e poderoso de Jesus. E todos digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom. Eis que estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. E eu vou começar a falar com os irmãos que é o seguinte: quando Ele quer fazer algo novo, Ele pode sim fazer de uma situação boa da sua vida. Ele pode sim fazer quando a sua vida está tranquila, calma e pacata, sim. Só que aqui na palavra Ele ressalta que Ele fará um caminho no meio do deserto. Ele fará rios na terra seca. Num lugar de deserto, de dor, de improbabilidade, de algo improvável é o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Está fazendo da minha vida hoje. Está fazendo na sua vida hoje. E essa palavra, quando Ele fala, eis que trago, que faço uma coisa nova, faço algo novo, Ele está falando que Ele vai fazer de algo impossível. Como foi cantado aqui, ó. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aí depois ele fala que ele aconteceu um milagre, que ele está aqui. Ele fala assim, usa-me, sou o teu milagre, viu? Usa-me. Nós somos um milagre do Senhor, né? Eu e você, nós estamos aqui, nós somos um milagre do Senhor. Mas, então, a história que Deus trouxe para mim, já há algum tempo, eu marquei até a data, foi 14/2. Eu deitei para dormir, o Senhor me chamou, que Ele tinha algo para falar comigo. E Ele falou sobre 3 mulheres. 3 mulheres que passaram por uma dificuldade muito grande. E eu vou falar, se der tempo, das 3. Se não der, eu vou falar o que der tempo, que a gente está na direção do Senhor. E a primeira mulher que eu quero falar, ela se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. No versículo 1. É uma história bem conhecida. E nós vamos falar dessa mulher que estava passando uma dificuldade. Ela tinha se casado, tinha um marido, e esse marido tinha uma outra mulher. Então, vamos dar uma lidinha aqui no texto da Bíblia. 1 Samuel 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e de outra Penina. Penina tinha filhos, porém, Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava,
dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. E assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha que coisa interessante. Aquela mulher estava casada, aqui não narra quanto tempo que ela estava, e ela começou a ter o desejo de ter filhos e não podia. E naquela época era permitido o casamento do homem com outra mulher, e além dela ter esse sofrimento, dela ter o desejo de ter um ventre que pudesse gerar um filho ao marido, né, para constituir uma família, que a família é um presente de Deus, aquela mulher se via frustrada. E além disso, além da frustração dela, tinha uma outra que ficava, cutucando a ferida. Cutucando a ferida. Você está vendo, está percebendo o lugar de deserto aí, na esterilidade dessa mulher? Daquilo que é impossível para ela, que ela não podia fazer, ela poderia ter o desejo de ter o filho, mas o fato dela não poder, aquilo gerava um desgaste. Então, de ano em ano, o marido ia lá, subia até Siló, sacrificava, fazia o sacrifício em relação à outra esposa, Penina, e aquela mulher também fazia, mas só que ele dava uma porção excelente, porque ele amava. Mas isso não era suficiente para ela, porque quanto mais ele fazia isso para agradar a mulher, mais, a gente viu aqui, mais a outra, por outro lado, irritava ela. E ela começou a sofrer com isso. Começou a parar por causa da irritação que ela tinha. Começou a receber a afronta no coração, que é isso que acontece conosco. A gente passa por um período de dificuldade e ao invés de nós nos levantarmos e clamar ao Senhor, muitas das vezes nós nos recuamos e vamos nos sentindo assim, sabe, bicho, quando vem alguém para pressionar ele, vai ficando acuado, vai ficando paralisado ali. E aquilo lá era a vida daquela mulher. Ela ficava angustiada, ela ficava triste. Ela no versículo 7 falava assim, então ele fazia, era o marido, de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava. Então, ele subia e orava, mas a outra, em contrapartida, continuava irritando a mulher. E ela falou assim, pelo que chorava e não comia. Que vontade de parar quando vem a afronta. Quando alguém fala assim para você, isso não é para você. Ou você se aborrece com uma palavra de morte que alguém falou em relação à sua vida. Ou palavras que já foram lançadas no passado, que de repente você vai tentar fazer alguma coisa e elas, de repente você tenta fazer. Aí você, não, isso não é para mim não, não tem nada a ver isso comigo não. Isso aí eu estou criando coisas na minha cabeça. Aí começa a fazer uma confusão. Aí você começa a querer ficar prostrado, começa a querer ficar chorando. Não quer mais, às vezes, nem comer da palavra de Deus, para você se fortalecer. Aí você para. Só que ela ficou assim por um tempo, porque a gente vai continuar aqui no versículo 8, fala assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Aí, ele começou a mostrar para ela o amor. Tá, tudo bem. Você não está podendo me dar filhos, porque filhos naquela era muito importante para o homem.
para mostrar para a sociedade como ele era, né, o grande pai de família. Aquilo lá dava status para o homem na época. E ele falou assim, ó, porque não comes? Ele tinha o desejo no coração de ter um filho com aquela mulher, que era amada. Ele também tinha. Mas ele falou assim, não, porque você não come? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele começou a apontar um outro lado, que de repente ela começou a deixar de lado pelo desejo tão grande dela ter um filho. Então, eu falo para vocês, no tempo da sua espera do seu milagre, começa a reparar nas coisas boas que Deus já fez na sua vida, porque isso vai te fazer levantar. Porque logo em seguida fala assim, ó, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote que estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo, ele estava observando ela. Eu acho que na hora de eu passar, essas copinhas minhas, dá umas falhas, mas resumindo a história aqui, ele estava olhando para ela. E ela começou, aquela mulher que não comia e que não bebia e só chorava, ela se levantou, não foi? Comeu e bebeu, não foi? E aí ela foi, ó, ela pôs, no versículo 10, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora aquela mulher, ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. O que é? Ela orou, ela chorou sim, mas ela chorou muito na presença do Senhor. E no versículo 11, é aquela passagem que a gente bem conhece, que ela fez um voto com o Senhor. E fala assim, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Primeira coisa que ela falou, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa história é forte, hein? Você pensa, como que uma mulher que deseja tanto algo, para ela cuidar, para ela criar, para ela estar junto dela, para ela ver crescer, ela quer, mas depois ela vai dar. Pertence ao Senhor. Ai, que lindo. É só por Deus mesmo, porque Deus fez um rio no deserto. Ele fez um caminho no deserto. Fez um rio numa terra seca. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço algo novo. Ele estava fazendo algo novo naquela vida daquela mulher que não tinha condições de frutificar, fisicamente falando. E ela fez um voto com o Senhor muito sério. É meu, mas é teu. Amém? Ontem eu estava vendo lá no Facebook, eu achei um testemunho da Cassiane, eu não sei se vocês já viram. Eu achei muito interessante que ela falou que quando era bebê, ela teve doente a tal ponto que a mãe dela levou no hospital e ela chegou a falecer com um atestado de óbito da médica. E eu fiquei assim, nossa. E aí teve as lutas lá, a médica deu atestado, demorou para atender. A menina já estava morta quando atendeu, mandou a mãe no lugar e ela fugiu do hospital junto com uma outra irmã que estava lá. Para resumir a história. Aí quando chegou, aí no meio do caminho a irmãzinha dela falou assim, olha, vamos parar na casa da irmã Janete para ela fazer uma oração para você e para o seu esposo, porque vocês estão muito arrasados. E ela, a filha morta no colo, que era a Cassiane, enroladinha no cueiro. Aí desceu do ônibus e foi lá na casa da irmã Janete. Aí chegou na casa da irmã Janete, ela estava tudo enrolada no Rio de Janeiro, um calor. E a menina embrulhada lá,
derretendo, aí a dona Janete falou assim, olha, minha filha, você está cuidando muito mal da sua filha, não é assim que cuida, olha, não tem jeito. Mas ela tinha embrulhado a filhinha, porque não estava com vida. E ela, segundo o relato, se eu não me engano, ela morreu, o atestado era de 15 para as 2, já tinha passado mais de hora. Aí ela relatou o que tinha acontecido e a dona Janete falou assim, pegou uma colher com óleo, se eu não me engano, e falou assim, olha, a médica falou isso tudo aí para você, mas nós temos um Deus que dá a vida e que tira a vida. E nós vamos orar. Se Ele quiser, Ele dá a vida de novo. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. E nisso eles oraram. E, de repente, a menina estremeceu. A Cassiane estremeceu. E aí, na hora que ela estremeceu e ela voltou à vida, aí a profeta falou assim, olha, essa rosa, eu não sei se foi antes ou depois, que eu vi muito rapidamente, mas só sei que no momento ela falou assim, essa rosa, eu vou devolver a vida a esse botão. Ela vai crescer, vai se tornar uma rosa, e aonde ela for, a minha presença vai com ela. E onde ela não for, a voz dela vai chegar até lá. E ela, nesse momento, acho que ela estremeceu e acordou. E é uma mulher usada na presença de Deus, através dos louvores. Quem não conhece os louvores dela, né? Foi um milagre. Um caminho no deserto. Um rio de uma terra seca. Olha o que Deus faz. Então, não pense que Deus vai fazer milagres só quando tudo está bom. Porque Ele pode fazer isso, mas você pode ter certeza que o milagre de Deus vai ser principalmente quando a mão do homem não pode tocar. E que foi aconteceu aqui com Ana. E ela orou. E no 12, continuando aqui, falou assim, e sucedeu o quê? Perseverando ela em orar, está vendo? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Foi mal interpretada. Agora, vamos falar aqui. Ela poderia estar no meio da oração, naquele fogo ali, se entregando a Deus, e vem alguém com um balde de água fria, dentro da igreja. Porque isso pode acontecer também, tá? Que nós somos homens e mulheres, cheios de falhas, e às vezes o irmãozinho faz isso com a gente. Às vezes até sem querer ou sem perceber. Entendeu? Aí, como que está o nosso coração? Nós vamos agir de acordo com o que Deus falar e continuar a fazer aquilo que Deus falou? Ou vamos reagir e parar tudo que nós estamos fazendo? Essa mulher, ela continuou. Ela foi lá e falou para o sacerdote. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava se derramando na presença do Senhor. Ela estava contando os problemas dela para Deus. Né? Vou contar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. É isso que essa mulher estava fazendo. Ela está falando assim, Senhor, olha, eu não posso ter filho. Eu desejo muito isso. Eu tenho esquecido até do amor do meu marido por mim, por causa desse desejo. Eu não estou tendo um coração grato pelas coisas que o Senhor tem feito a mim. E ela lá, falando ao Senhor, pedindo ao Senhor, fazendo voto ao Senhor. E aí, depois que ela explicou tudo, sabe o que aconteceu?
O sacerdote falou ali, ó, no 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Você está vendo que há um caminho de milagres aí? Você começa de um jeito. Você entra na presença do Senhor. Você vai no lugar certo, conversar com a pessoa certa. Seja aqui dentro da igreja, na comunhão dos irmãos, que um fortalece o outro. Seja fechando a porta do seu quarto e orando. No caso aqui, ela foi ao templo orar. E aí, Deus começou a fazer algo novo na vida daquela mulher. Essa é a palavra-chave. No mundo espiritual hoje, o que está sendo ligado no céu é algo novo da parte do Senhor. Na minha vida e na sua vida. Você tem que gerar uma expectativa dentro do seu coração para isso. Porque Deus faz à medida que nós esvaziamos os nossos corações para Ele encher. Não adianta nada a gente vir aqui escutar a palavra e não gerar uma movimentação espiritual dentro do seu coração. Você tem que abrir o seu coração para que Deus faça isso. Ele só pode encher quando está esvaziado das preocupações, da falta de confiança. Porque a confiança em Deus não é você falar que você acredita nele. A confiança em Deus é você saber que Ele está no controle mesmo quando tudo não vai bem. Quando tudo está difícil. Quando você está caminhando no meio do deserto, faltando água, quase perecendo. Essa é a confiança, você acreditar que independente, você não está entendendo, mas o Senhor está fazendo algo. Então, gere essa expectativa dentro do seu coração, porque é assim que Deus trabalha. Porque quando você gera a expectativa de receber da parte do Senhor, Ele faz. Ele faz, eu sei que faz, pode demorar um tempo, mas todos os dias você levanta e declara: eu confio na tua vontade, Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade agrada ao Senhor primeiro, não a nós. Eu não estou entendendo por que está acontecendo dessa forma comigo. Mas Ele é fiel. Nem sempre a gente vai ter as respostas que nós queremos daquilo que nós pedimos. Mas pode ter certeza que aquilo que Deus faz é bom. Se Ele não te deu, é porque de alguma forma ia te prejudicar. Mas no caso dessa mulher, glória a Deus, aleluia, ela pediu. Porque Deus tinha um plano na vida daquela mulher. Ela, pela dificuldade, ela fez um voto. E depois nós sabemos, vamos continuar a história para a gente não adiantar, atravessar os bois na frente do carro, né? Porque às vezes eu sou muito apressadinha, eu faço isso, sabe? E no 19. Levantaram-se de madrugada, aí lá, fez tudo o que tinha que fazer, levantaram, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. O Senhor não se esquece de você. Ele não se esquece, nunca se esqueceu. Só que tem um tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. Há tempo para todas as coisas. Tem coisas que Deus tem que fazer através de um processo longo nas nossas vidas para nos preparar para quando nós formos assumir aquilo que Ele vai fazer. E às vezes esse processo é doloroso. Como foi da última pregação que eu preguei aqui de José, suportar o processo para viver o propósito. Enquanto Ele não faz na nossa vida, Ele está nos preparando. Ele está dando ferramentas para você. É que nem uma obra de um edifício. Está tudo tampado quando está fazendo as bases, ninguém está vendo o que está acontecendo. Está escondido lá. E Deus está
fazendo um fundamento nas nossas vidas. E às vezes não está aparecendo. É que nem raiz, é que nem árvore. Primeiro a raiz tem que ir para baixo, ficar forte, para depois começar a subir. É assim o processo de Deus. E ela, depois daquela oração, ela concebeu e teve um filho. E seu nome chamou Samuel, que dizia ela: eu tenho pedido a Deus. Oh, meu Deus, eu tenho pedido tantas coisas para o Senhor. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus também. E sabe, enquanto eu espero as coisas acontecerem na minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, um milagre passa a ser eu. Porque Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, que em outros tempos, de repente, eu não teria essa paciência. Eu ia ser precipitada, ia pôr a mão e fazer, e vou fazer, pronto, acabou. E é no meu braço forte. Daqui a pouco, lá na frente, mais um pouquinho, a decepção, porque de repente não era tempo de Deus, nem era projeto de Deus. Mas Samuel era um projeto de Deus. Samuel. E nós bem sabemos que essa mulher passou por toda essa adversidade, mas o filho dela, o descendente dela, foi um grande homem de Deus, que foi criado na presença do Deus Altíssimo. E numa geração onde os filhos de Eli eram sacerdotes do Deus Altíssimo, fazia tudo errado, ele não fez igual a ele. Porque o Senhor falava com ele. Samuel, Samuel. O Senhor fala com você nessa tarde. Ele te chama pelo nome para te dar instruções, orientações. Samuel, Samuel. E ele falou: eis-me aqui. Então, de um ventre que era estéril, que não poderia gerar frutos, filhos, bênção do Senhor, passou para um ventre frutífero. E a gente vê lá em 2 Samuel, no 1 Samuel 2, no 21. Depois que ela entregou Samuel lá no templo, ficou aos cuidados de Eli. Passado algum tempo, fala que visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O caminho no deserto foi aberto. O rio numa terra seca foi gerado. Um manancial ali, ó, de águas. Naquela geração que o sacerdote Eli já estava perdendo a visão. A gente vê lá, depois a gente for ler no livro de Samuel, nós bem conhecemos a história. Ele estava perdendo a visão. Mas não era só a visão física. Aquele homem estava perdendo a visão espiritual. E os filhos, não sei se ele corrigia ou se não corrigia. Poderia até corrigir, mas de repente, aquela geração estava se tornando infrutífera na presença do Senhor. Infrutífera. Olha a importância dos pais educarem os filhos, sim. Muito importante, porque se eles eram sacerdotes, eles estavam dentro do templo junto com o pai. Eles tinham que conhecer os rituais e sacrifícios. Só que eles estavam fazendo tudo errado. E no meio daquela geração ali, que não tinha mais a lâmpada de Deus no meio do povo, Deus envia um filho de uma mulher que era estéril. Mas sabe que eu vejo uma coisa aqui também? Os filhos precisam também dizer o sim para Deus.
Os filhos precisam também, eles podem crescer na casa do Senhor. Mas na hora da nossa geração, passar o bastão para os filhos, sabe aquela corrida de bastão? Ele tem que estar correndo também. Ele tem que estar correndo também. Ele tem que estar com desejo. Então, eu sempre falo para o Samuel, filho, a mãe pode orar para você, falar com você, ler a Bíblia. Fala assim, mas filho, quando você for no culto, quando você for ler a Bíblia, você tem que desejar. A sua carne vai falar assim, não faça. Para quê? Você é muito novo. Você pode estar fazendo outras coisas, você não tem que se preocupar com isso. Mas eu oro para que o Senhor crie o desejo no coração. Aqui falando, representando Samuel, nessa geração que vem após a minha. Mas aqui representando ele, nos muitos e muitos filhos que estão na igreja do Senhor, para que o Senhor gere o desejo deles começarem a correr. Para eles, gente, é muito importante, você tem que trazer o filho na casa do Senhor. Ah, mas faz bagunça, anda, corre. Não, não tem problema. Sabe, esses dias eu me emocionei muito com um vídeo de uma sobrinha minha que ela fez para a mãe dela. Não quero falar. Muito lindo. E a música era em inglês e falava assim, que nos cultos de domingo, na escola bíblica, a minha mãe sempre me levava. Nos cultos de quarta-feira, eu fui lembrando, né? Culto domingo e quarta-feira de ensino, a minha mãe me levava. Eu ia com um vestidinho lá e eu não parava na igreja. Era uma música muito bonita em inglês. E a frase que mais me marcou, e falou assim, ela me ensinava a conversar com Jesus. Ela me ensinava a conversar com Jesus. Sabe, isso serve para mim e para você também, não é só para criança. Ela me ensinava a conversar com Jesus, isso bateu no meu coração. Bateu no meu coração. E aí, ela punha cenas, e eu lembro da Sara, o nome dela é Sara, pequenininha, cabelo tudo enroladinho, com os vestidinhos listadinhos. E ela foi crescendo. E ela me ensinava a conversar com Jesus. E ela pôs a mãe dela com ela no vídeo, ela crescendo. E depois ela pôs a cena dela já ministrando, louvando ao Senhor na casa do Senhor. Entendeu? O processo começa aí. Ensinar os nossos filhos a conversar com Jesus. Não é um ritual. Não é porque tem que ir na igreja. É assim, a gente, no começo eles vão porque a gente vai. Mas sabe o que a gente tem que fazer? É orar para que os nossos filhos tenham experiência com o Senhor Jesus. E Samuel teve. Samuel teve. Agora, é culpa dos pais quando os filhos não querem permanecer na presença do Senhor. Se ele ensinou, não é. Você continua orando para o Senhor. Porque você ensinou o seu filho a conversar com Jesus. Você ensinou o seu filho a conversar com Jesus. O Senhor, agora, para nós adultos, Ele tem nos ensinado a conversar com Jesus, que é o nosso melhor amigo. É nosso Pai, o Senhor Deus. Ele é Pai, é Abba, Pai, Paizinho, sabe? Não é uma coisa morta a palavra de Deus, ela é uma coisa viva. Ela produz dentro de nós, sabe o que ela produz dentro de nós? Rios de águas vivas que não se acabam. Quando você pensa que já esgotou, que já acabou, que não tem mais, Ele traz de novo. Ele não é um poço que, de repente, por causa da seca, vai afundar. Seca a água, você afunda mais um pouquinho, chega uma hora que não pega mais os lençóis d'água lá embaixo, aí você tem que furar outro poço, não. É manancial, gente. É coisa que flui dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor tem nos ensinado a conversar com Jesus. Amém? O Senhor ensinou a Samuel
ele não reconhecia a voz. E o Senhor falou, Samuel, Samuel. Ele ia até o sacerdote. Gente, ele estava buscando, não sabia o que era. E o sacerdote meio dormindo, meio, sei lá, não estava nem prestando atenção no movimento. Não te chamei não. Samuel, Samuel. E, eis-me aqui, Senhor. Não, foi lá até o sacerdote, está me chamando? Não. Aí até que o sacerdote lembrou, nossa, é a voz de Deus. Quando chamar de novo, você fala, eis-me aqui. Fala que o teu servo escuta. E foi que Samuel respondeu. E lá Deus falou algumas coisas sobre Eli, e todo mundo já conhece a história. Então, nossa, eu estou na primeira mulher ainda. Não vai dar, não, pastor. Eu estou na primeira mulher, estou falando para você. A gente programa uma coisa e sai outra. Glória a Deus. Mas eu vou falar rapidinho da segunda mulher. Aí eu não vou ler, eu vou contar a história. A Ruth. A Ruth, nós bem sabemos, né? Que era mulher estrangeira. Mas eu não quero falar da Ruth hoje, não. Eu quero falar da Noemi. A Noemi é outra mulher de uma dor profunda. Primeiro, teve que sair da terra para uma terra estrangeira, que era meio adversária ao povo de Israel, porque lá tinha fome. Saiu, foi para Moabe. Chegando lá, ficou viúva. Passado algum tempo, os filhos casaram, ficaram 10 anos, também não tiveram filhos. E depois disso, morreram. E aquela mulher está também num quadro de rio, de deserto, terra seca. E ela volta. E ela quer voltar para a terra dela e fala para as noras, ó, volta lá para casa, para sua casa, volta lá para o seu Deus lá, vai arranjar outro marido, vai ser amparada lá para você ser feliz. Eu não posso ter mais geração nenhuma, porque eu já estou velha e não tenho mais marido. Uma concordou e voltou. Mas a outra, gente, olha a importância, não fala aqui na Bíblia. Mas a Ruth viu uma coisa bonita em Noemi, uma coisa diferente. Porque ela, ao invés de querer voltar para a terra dela e construir na terra dela família, ela falou assim, não. Aonde você for, eu irei. Falou para Ruth, Noemi. Onde você pousar, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. E eu vou para onde você vai. Olha que lindo, gente. Então, aquela mulher que estava desamparada, e ela falou que ia voltar para a terra dela. Chegando lá, todo mundo ficou com dó, com pena de Noemi. E ela até falou assim, ó, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, de amarga, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Mas eu noto uma coisa interessante aqui, que Deus começou a fazer um caminho para essa mulher através da vida da nora Ruth. E agora você pensa, ela chega naquela terra, elas precisam comer e beber, e aquela mulher se dispôs. Aquela estrangeira, aquela nora dela, que tem muita nora que não gosta da sogra, mas não é o caso dessa mulher aqui, ela foi lá, né, fazer a cega das espigas de milho lá dos restos que tinha nas lavouras. E foi justamente na terra de Boaz. E você sabe o que aconteceu no final da história, né? Tinha Boaz, que era o resgatador, o remidor. E eu vou ler só o finalzinho da história para você ver que Deus fez um caminho no deserto. Fez uma coisa nova na vida daquela mulher. Ruth 4, no versículo 13. Glória a Deus. Ruth 4, 13. E assim Boaz e Ruth. Não, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher.
E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu a conceição. E ela teve um filho. Só que o mais interessante, que foi abençoada Boaz e Ruth, mas a Noemi também foi. Olha o que aconteceu. Então as mulheres, olha que lindo, Deus abrindo um caminho no deserto, um rio em terra seca e as pessoas do lado vendo o milagre de Deus, porque é isso que acontece na minha e na sua vida. As outras pessoas vão ver e vão se alegrar. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e que seja o seu nome afamado em Israel. 15. E ele será o recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que lindo. Recriou, olha, recriou de uma terra seca, cheia de dor, de uma viúva sem filhos, recriou a alma dela, através do filho de Ruth. E ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs nos seus regaços, no braço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi, está vendo? A Noemi, está vendo? Ressuscitou aquilo que estava morto. A Noemi nasceu um filho, e o chamaram seu nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. E o nome de Obed significa adorador. Você sabe o que acontece quando Deus faz algo novo na sua vida? Você é Obed, você é adorador. Deus nos resgatou do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós nos tornamos adoradores do Rei. Tem um louvor que da voz da verdade que fala assim: adoradores do Rei, levantem suas vozes bem alto. Quem é adorador do Rei aqui nessa noite? Quem é? Quem é adorador do Rei? Levante sua voz bem alto. Fala assim: adoradores do Rei, levantem suas vozes bem alto. Ó, que lindo. Aí tem uma parte que fala assim: vamos todos dar a mão no lugar celestial, onde todos cantarão uma canção. Onde houver 2 corações, se tornarão em um. Basta só louvar a Deus. Adoradores do Rei, levantem suas vozes bem alto. Adoradores do Rei, somos um só coração. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a palavra que o Senhor trouxe para a amada igreja nessa tarde. Eis que faço uma coisa nova. Eis, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Amém? Glória a Deus. Vai fazer uma oração, pastor? Pode fazer uma oração? Eu? Então eu. Então tá. O pastor não está podendo falar, ele jogou a bola para mim. Amém? Vamos ficar em pé, então. Glória a Deus. Vamos selar essa palavra no nosso coração. Mas eu vou orar aqui com vocês, mas vocês vão receber aí no seu coração, como uma flecha polida, sabe? Algo novo na sua vida, algo
restaurador da sua alma, algo que Deus quer recriar dentro de você. Amém? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração e recebe a oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a tua palavra ministrada nessa tarde. Venha selar, Senhor, no espírito de cada um nessa tarde. Venha selar a tua palavra, que é poderosa, que é verdadeira, que é fiel, que nos santifica. E o Senhor diz para a tua igreja nessa tarde: eis que faço uma coisa nova. Crie expectativa do Senhor agir na sua vida, no seu problema, na sua casa, na sua família. Que o Senhor possa dar autoridade no mundo espiritual para vocês terem a visão desse caminho novo que está se abrindo, dessa água nova que está nascendo nesse manancial, nessa noite, nessa tarde. Que vocês possam sair daqui renovados, fortalecidos, edificados, encorajados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Não podemos sair daqui da mesma forma que nós entramos, porque o poderoso, o glorioso está neste lugar, andando no meio do seu povo, trazendo as boas novas para cada coração nessa tarde. E que os adoradores do Rei possam levantar as suas mãos bem alto nessa geração que não conhece ao Senhor. Que as vidas possam frutificar e dar muitos frutos na presença do Senhor. Nessa terra seca e árida do mundo, Senhor. Que eles vejam a glória de Deus sobre a vida dos servos. Que nós possamos ser sal e luz. E a palavra diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aquilo que o Senhor tem construído sobre as nossas vidas, que o Senhor possa fazer resplandecer, para que as nossas vidas glorifiquem a Deus que estás no céu. E nós agradecemos, Senhor, por tua presença nesse lugar, por tua presença em nosso coração, por ter nos amado primeiro, por ter nos salvado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós te amamos, Senhor Jesus, nós amamos a tua igreja, nós amamos a tua palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus, e fica conosco até o nosso último dia aqui nessa terra, porque quando nós fecharmos o olho aqui, abriremos os olhos lá na glória, com o nosso amado Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. E todos digam amém. E graças a Deus. Amém. Ótima semana, Deus abençoe. O Espírito de Deus possa continuar falando em cada coração. Glória a Deus, aleluia. Que os adoradores levantem as suas vozes e adorem ao Senhor sempre. Ótima semana, final de mês, começo de mês, abençoado na presença do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão, sua irmã, com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.